Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui Jader Bernardes com mais um Centralcast, né? É isso aí, Fernanda Corsan aqui, meu povo, muito obrigada por vocês estarem aí juntinho da gente, participando de mais um Centralcast. É isso aí, eu já quero pedir a você, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, ativa esse sininho também, porque isso toda aí. vez que um vídeo novo for lançado, você vai ser notificado, e aí não tem erro, é facinho. E aí compartilhe com seus amigos, com a família. Você que quer se tornar um parceiro do Centralcast, você imagina ali a sua logo passando ali. Olha aí, ó. Ó, que maravilha. Então entre em contato com a gente no Instagram, Centralcast, e aí a gente vai poder estar conversando para explicar como que vai funcionar essa parceria aí, tá bom? Fica com a gente até o final aí, eu quero te apresentar o convidado de hoje, que é o pastor Rosalvo, pastor da nossa congregação lá em Poço Gordo. Isso Seja aí. bem-vindo, pastor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica um pouquinho apreensivo, né? Que isso, É pastor? novidade, mas estamos aí para contar as experiências, né? As vivências ao longo da vida em Cristo Jesus e até algumas coisas possivelmente antes desse período, né, se for necessário. Sim. Amém. Mas, pastor Rosalvo, eu nunca ouvi esse nome em lugar nenhum. Quem teve a ideia? Seu pai, sua mãe? Foi invenção do meu pai mesmo. Invenção do seu pai? Foi. A gente agora já está adaptado, Acostuma, né? E depois, ao longo dos anos também, a gente vai encontrando alguns outros Rosalvos. Já encontrou? Já encontrou? Já. Inclusive em Poço Gordo, quando a gente chegou aqui. É mesmo? Eu consegui achar um eletricista de alto, né? Aham. O nome dele é Rosalvo. Mas foi meu pai, foi um amigo dele de farda, né? Porque ele era militar, Aham. do sul do país, que ele conheceu no período que ele esteve na polícia montada, e quando eu nasci ele colocou o nome, eu seria Robson, né? Por parte da minha mãe. Tanto é que se você chegar em Poço Gordo, você ainda vai encontrar algumas pessoas que, se você perguntar para o Rosalvo, elas não sabem identificar. É mesmo? Olha. Tem alguns ficam confusos. Pastor Rosalvo, Pastor Robinho. Aí... Eita. Porque quando eu vi o nome do senhor pela primeira vez, eu falei, será que eles tentaram fazer, sabe aquela mistura? Sim, né? Rosa com Evaldo, alguma assim, coisa né? assim. Eu falei, tentaram misturar alguma coisa, porque esse nome eu nunca tinha ouvido. Rosalvo, nunca tinha ouvido. Não, meu pai é José Rodrigues da Silva e minha mãe Marta Maria Ribeiro da Silva. Não, teve junção nenhuma. É o nome mesmo que ele gostou mesmo. Ele gostou e minha mãe achou que ele fosse colocar o nome que ela tinha pedido, mas quando foi no cartório ele colocou o nome que ele escolheu, né? Eita! Aí ficou o nome escolhido e o nome de registro e o nome no meio da família Robson, Robinho. Até hoje eu tenho um primo que é pastor, ele esteve até conosco agora, está na Bahia, né? Esteve conosco agora nos 2 finais de semana passados, ele no público o tempo todo é Robinho, é pastor Rosalvo, mas uma mistura danada. E pastor, o senhor nasceu em um lar evangélico, é bom assim a gente perguntar, porque eu conheço muito pouco da sua história, então vai ser bem interessante, porque eu realmente vou aprender hoje como é que funciona, né? Não, eu não nasci num lar evangélico, não. Minha família, como a maioria dos brasileiros, é de origem católica, até um certo ponto bastante praticante, né? Tanto é que as minhas irmãs, elas, no local onde a gente viveu uma parte da nossa vida, elas foram tremendamente envolvidas com as atividades da Igreja Católica, com peças, em vias públicas, né? Naquela época, sobre um caminhão, alguma coisa assim. Não, eu não nasci num lar evangélico, não. A experiência do evangelho veio acontecer no meu núcleo familiar, no ano de 1984, se eu não me engano, a minha mãe se converte ao Senhor aqui morando em Gruçaí. O que eu tenho que é importante a gente registrar, e vocês verão a importância disso depois, ao longo do que a gente for conversando, é uma tia que é irmã do meu pai. Essa era evangélica há muitos anos, mas por ser pentecostal, a gente tinha assim... Mantinha uma distância. Mantinha uma distância e entre a gente falava que ela era doida. É bem doida. Minha tia Jurema, forte abraço, tia Ju. É membro da minha igreja hoje. Ai, que maravilha. Que coisa linda. Membro da minha igreja hoje. E o senhor, a família do senhor é daqui da região, oriundo daqui mesmo?
Sim, os meus pais são daqui mesmo, de Poço Gordo, né? Dos dois lados, família de pai e de mãe. Só que no ano de 64, meu pai entra para a Polícia Militar, né? E ficou em São Sebastião, ali perto, uns 2, 3 anos. E no ano que eu nasci, não, um pouco depois, eu acho que com 3 anos de idade, ele foi destacado para o batalhão de Itaperuna, que era recém-formado, né, o batalhão. Aí destacaram ele lá para Santo Antônio de Pádua. E aí ele levou a família para um distritozinho de Santo Antônio de Pádua chamado Monte Alegre. Foi lá que eu passei parte da minha infância. Bem roça, né, digamos assim, né? Uma localidade bem interior. Bem interior, né? E como é que foi essa infância, pastor? Conta um pouquinho da infância. A gente teve uma infância bem legal. Nós somos uma família, eu venho de uma família com 7 filhos, e 10 anos depois do meu irmão mais novo nascido, meus pais apanharam uma menina recém-nascida, com 3, 4 dias de nascido, então completou 8, porque eram 3 mulheres e 4 homens, aí completou, ficou 4-4, né? Então era uma família bem grande. E a gente, na nossa primeira infância, nós temos lembranças muito boas. Por viver parte do tempo fora de casa, a chegada do meu pai era a grande sensação, né? Que ele chegava de 2 dias de plantão, um dia, 24, né, ou 48 horas, aí sempre vinha trazendo algumas iguarias, né? Que criança fica naquela expectativa. E ao chegar, ele gostava muito de animais, cavalo, boi, então ele sempre teve. Aí ele catava aqueles que não estavam na escola com ele e levava para cuidar dos animais, para dar um banho. Então essa era uma felicidade, gente. Uma diversão, né? E um ambiente muito saudável, onde a gente brincava muito de pique, muitos coleguinhas, né? Foi uma infância bem saudável, bem tranquila, até um certo momento da nossa infância. Então, até a adolescência o senhor ficou por ali? Nós ficamos naquela região ali, por ser policial, o que acontece? Nós ficamos em Monte Alegre por um período de 8 anos, depois viemos aqui para perto de São Fidélis, ficamos aqui, eu acho que uns 6 ou 8 meses, retornamos, aí aquela região do noroeste ali, Miracema, Pádua, Apelipé, Itaocara, a gente conheceu tudo, mudou tudo. Que legal. Eu gosto muito dessa parte de interior, né? Porque a gente acaba tendo muita história legal, muita experiência legal, né? Porque você tem uma área muito grande, digamos assim, para você explorar, né? E a gente, eu acho que, assim, não sendo machista, mas o menino, às vezes, ele é mais solto, assim, ele se lança, né? E eu me lembro quando eu tinha 12 anos, né? Vou contar um pouco, porque às vezes as pessoas perguntam, a gente tem que fazer um cunjado. Eu falei, não, eu sou entrevistador. Mas nós vamos fazer. Tem umas coisas engraçadas. Não sei se aconteceu com o senhor. Eu, com 12 anos, fui morar numa cidade pequena também, no interior, né? E às vezes eu saía, né, explorando, assim, né? E tem uma certa vez eu passei perto de um ninho de carrapato. Nossa, Deus. Aí eu senti um negócio na perna. Quando eu olhei, tava um negócio preto, assim, uma bola preta. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tô sentindo. Quando me aproximei, porque era filhotinho, né? Isso, aí tinha aquele bolo de carrapato na perna. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar esse negócio lá? É negócio de roça, né? Coisas da vida. Coisas da roça, né? Tem essas coisas, só passou por essas coisas, né? Muita coisa. Com essa realidade, a realidade da sanguessuga, né? Que na água, que garra da gente. É verdade. Nojento. Bicho de pé. Bicho de pé, tudo isso. Ainda mais que meu pai sempre foi afeito a ter muitos animais em volta de casa. Né? Sempre teve lá um chiqueiro de porco, sempre teve cabras, ave, então nem se fala. Peru, pato, galinha, ele amava essas coisas. E a gente conviveu com isso. Ele fazia, de certa forma, comercial também? Vendia? Não, só para consumo de vocês? O que ele mais usava, assim, nem comercial, né? A questão da barganha mesmo, por conta de ter animais, era com cavalo, com vacas, às vezes vacas de leite. Mas o restante era aquela alegria mesmo, de prazer de ter. Às vezes dava para uma pessoa, dava para outra.
porque ia reproduzindo, né? E outras vezes ganhava também, porque as pessoas acabavam trazendo. E a vida no interior tem esses detalhes, né? Lá em casa, por exemplo, a gente, por ele ser um policial também e muito ligado a essa área de animais, então ele tinha muitas habilidades para lidar com isso. Ele castrava, vacinava. Se houvesse um acidente, quebrasse um chifre, ele mochava. Então, essas coisas todas. Então, ele convivia muito com aqueles fazendeiros daquelas regiões todas, grandes fazendeiros, pequenos sitiantes. Então, lá em casa não faltava verdura, legumes, frutas, sempre passava alguém que deixava ali alguma coisa muito, muito interessante. A ceia de Natal estava sempre garantida. Não faltava, não. Pastor, e como é que foi assim? Como é que o senhor conheceu sua esposa? Como é que foi esse processo aí? Esse é um processo muito bacana, muito interessante. A gente, nessa primeira infância, a gente viveu assim, momentos muito marcantes e positivos, né? Mas em determinados momentos, eu acho que da vida do meu pai se decepciona com a profissão, e aí a gente começa a viver situações diferentes, porque a própria decepção com a instituição que ele tanto amava levou ele a começar a beber, coisa que ele não fazia. Então, aquela alegria lá da primeira infância, né, até os 8, 9 anos, começa a dar lugar a uma realidade diferente. Um padecimento muito grande, muita tristeza, muitos desentendimentos, né? Quando ele chega embriagado. Aí, aos 15 anos de idade, eu saio de casa. Os meus irmãos mais velhos já tinham saído, eu saí de casa. Muito novo. Muito novo, nunca tinha experiência de ter vivido fora do meu lar, mas saí muito novo. Mas saiu para morar com algum dos irmãos? Sim, com os irmãos que já estavam aqui em Campos Goytacazes, mais radicados no Farol. E aí eu fico, acredito que uns 3 anos para cá, e trago comigo, quando eu vim, eu trouxe a minha mãe e os irmãos que ainda estavam lá. A gente vive aqui um tempo e depois retorna. E o meu pai nos procura e eles se reconciliam, e a gente retorna para Miracema. Eu fiz o serviço militar em Miracema, refratário, como eles chamam, porque foi posterior ao período, né? E aí, desse contato com a vida militar, eu fui embora para o Rio. Fui embora para o Rio com 21 anos. 21. Mas como a gente tinha saído de casa muito cedo, 21 anos para mim, eu já estava, assim, numa linguagem popular, rodado para valer, né? E aí cheguei no Rio, vi aquele mundão de oportunidades, a gente começa a se envolver com tudo. Eu acho que as coisas que eu nunca me envolvi foi com droga e atos ilícitos, mas o restante de um jovem dessa idade num grande centro comercial como o Rio de Janeiro. Mas Deus rapidamente cortou essa trajetória, porque nesse período no Rio de Janeiro é que eu venho me converter. E é da minha conversão é que eu venho conhecer a minha esposa posteriormente, entendeu? Que bacana. Já tinha se convertido. Eu me converto, na verdade, essa minha tia morava no Rio na época, e nesse a tia doida? A tia Juliana, Pra vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia de como era a situação, já morando no Rio, eu não sei se eu estava vindo da praia, eu estava vindo de algum lugar, de bermudinha, né? Bermudinha jeans, sem camisa, né? Fortão, para não dizer o contrário. Aí, aquele comprido, calorão, né? Aquelas pernas magrelas, compridas, aí, o calorão do Rio de Janeiro, eu cheguei Você lá. morava onde no Rio de Janeiro? Eu fui para morar em Campo Grande, mas fiquei somente 6 meses lá. Fui conduzido a convite do sargento que cuidava do tiro de guerra em Miracema. Ele me encontrou depois e me levou. Mas não me adaptei bem à atividade lá, né? E aí vim para o centro do Rio de Janeiro. E é no centro do Rio de Janeiro que eu reencontro as minhas tias, né, minhas irmãs que já estavam por ali também. E aí eu chego de bermudinha, sem camisa, com a camisa nas costas. Aí cumprimentei, não é, o cumprimento da gente que a gente traz até hoje, bem essa tia e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, tá um calor, né? Eu falei, tia, tá um calorão tremendo. Ela disse assim, mas que inferno, para onde você vai desse jeito?
Você vai sentir mais calor. Lá é mais quente. Era desse bem sutil, bem sutil. Quando eu contava de fumando, tira essa chupeta do diabo da boca. Não. E aí a gente considerava ela doida por conta dessas coisas, né? Mas na verdade foram joelhos que ficaram anos a fio. Então você levava na brincadeira? A gente ficava meio impactado, né? Ficava meio um pouco assustado, meio desconcertado ali com a situação. Até porque o evangelho hoje ele é muito bem aceito, né? Embora a gente tenha essa tendência a um enfrentamento, tendo em vista esse anseio da sociedade que haja a expansão também das outras religiões, mas hoje não se tem dificuldade de se apresentar como evangélico. Naquele período, até o contato com o evangélico, a gente ficava meio apreensivo. Então, a presença dessa minha tia, a gente sabia que ia sair alguma coisa, né? A gente ficava meio apreensivo. Mas foi muito bom. E foi nesse período no Rio de Janeiro que eu me converti. Eu me converto. Eu tive alguns contatos com o evangelho antes. Com a minha mãe, que já estava convertida, tinha se convertido aqui em Gruçaí. E numa das minhas vindas aqui, ela falou do evangelho para mim, mas eu não tive contato com a igreja. Ou se tive, eu acho que foi uma única ida numa igreja batista que tinha ali, eu acho que existe até hoje. Mas não tenho grandes lembranças daquele momento. Só sei que eu fui, mas não guardei nada. E aí, o que acontece? Já no Rio de Janeiro, vindo para o centro da cidade, as minhas irmãs, que hoje são membros de minha igreja também, uma prima, Deus estava fazendo esse mover no meio da minha família, tanto lá no Rio de Janeiro como fora do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, nesse mesmo tempo eu estava convertendo gente aqui em São João da Barra, aqui em Poço Gordo mesmo. E aí eu volto a ter contato com o evangelho ali, através delas. E sutilmente, por ser uma pessoa que sempre foi muito afeita à leitura, eu sempre gostei muito de ler, a minha irmã sutilmente me fala uma história de um personagem chamado Jó. E coloca aquele mel na minha boca sobre Jó. Eu falei, eu preciso conhecer essa história. E aí, desses pequenos contatos com a igreja, eu me voltei para ler a história de Jó, fiquei encantado com a leitura, com tudo que vi ali, né? Até porque eu tinha lido um livro muitos anos antes, que acho que era A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. E aí pregador extraordinário. Eu achei referências ali naquela leitura de Jó, achei referências que me fez lembrar da história desse livro, que eu li sem saber que era evangélico, não tinha noção, era uma leitura para mim, eu achei muito bacana ali. E aí o que aconteceu? Dali, desse primeiro contato com a escritura, eu fui para o Novo Testamento. Tive o interesse de ir para o Novo Testamento. E essa Bíblia, quem que deu para o senhor? Eu paguei emprestado com essa minha irmã. Ela que me emprestou para eu ler a história de Jó. Você vê como que Deus usa, não é, de sutilezas para manifestar a sua vontade. Aí li o livro de Jó, fui ler os evangelhos. Nesse período eu estava trabalhando no centro de Janeiro, no escritório. Aconteceram alguns episódios posteriores que vai corroborar todo esse mover de Deus, e eu li os evangelhos, e ali eu cheguei à conclusão que o meu padrão de vida era totalmente contrário ao padrão de vida de Deus, e começou um conflito muito grande, uma guerra travada entre as práticas, né, daqueles dias e a palavra que estava diante de mim, até que você vai entrando em angústia, né? Você tenta resistir às verdades que estão ali já lançadas dentro de você. E eu vivi muitas angústias mesmo, por tentar resistir a Deus e a palavra dele. Aí eu me rendo, porque acontece um episódio interessante também nesse período. Então, o que acontece? No final do ano anterior, eu estou falando, esse período que eu estou falando com vocês é mais ou menos janeiro, fevereiro. No final do ano anterior, os meus pais estavam morando, eles foram muito nômades, tá?
Eles estavam morando aqui em São Pedro do Paraíso, aqui depois de Italva, que é uma localidadezinha pertencente a Italva. E eu vim visitar a minha família, como fazia todo final de ano, e conversei com a minha mãe, que eu tinha vivido um período de depressão por conta do cigarro, porque eu desejava ardentemente parar de fumar e eu não conseguia. E eu fiquei sem fumar 10 meses, mas os 10 meses que eu fiquei sem fumar me confinou. Eu fiquei depressivo. Eu só conseguia não fumar se eu me mantivesse confinado. E eu fiquei. Só que, quando eu saí, a coisa piorou. Então, nessa minha ida à casa da minha mãe, eu conversei sobre isso com ela. Sobre essa opressão, sobre essa angústia que o cigarro, o fumo, né, o tabagismo estava me trazendo. Ela disse, o que o senhor queria, mas não conseguia. Não conseguia. Pra vocês terem uma ideia, a coisa era tão terrível e eu olhava para aquela coisinha pequenininha e me revoltava, porque como pode uma coisa tão... Dominar o domínio daquilo. Aí eu conversei com a minha mãe sobre isso. Ela disse, vai lá no quarto, dobra o seu joelho, tudo que você está falando aqui, você fala com Deus. Aí me explicou, você fala com Deus em nome de Jesus. Ela explicou como orava, eu fiz. Ela disse, agora, logo mais à noite tem um culto aqui em casa. Né, os pastores que vieram do Rio e tal, que vieram até ser depois companheiros do ministério lá no Rio, eles vão orar por vocês. A tendência era a gente querer sair fora disso, né? Aí eles, naquela noite eu me submeti realmente a estar ali, a ficar, a aguardar, né? Fiquei, aguardei o culto, recebi oração, fui à frente, orei. Depois a vida segue, né? E aquilo ali passou, eu voltei ao Rio, às minhas atividades. E o que aconteceu? Antes desses episódios que eu estou contando para vocês da leitura do Novo Testamento, em dado momento da minha atividade de trabalho, a cigarreira ali sobre a mesa, outros companheiros de trabalho que desenvolviam a mesma atividade, a gente vinha ao escritório, voltava à rua, visitava cliente e eu dei um peteleco na cigarreira e disse, quem pegar é dono. E ali eu fiz isso assim, intempestivamente, eu não tinha noção, eu fiz e acabou. E me mantive. O primeiro dia, o segundo dia foram momentos terríveis, terríveis. Para quem fuma, porque embora eu fosse novo, mas eu fumava também escondido dos meus pais desde novo. Nossa. Portanto, tanto dele falar que se ele visse a gente fumando e fazer a gente engolir, eu acho que aquilo piora a situação. Acho que com 11 anos eu comecei a fumar. Aí o que aconteceu? Eu me vi liberto. Eu me vi liberto do cigarro. 2, 3 dias depois eu conseguia conviver com eles fumando sem me sentir atraído como era antes. E eu não me dei conta de que era uma libertação, resultado daquele final de ano que eu tinha estado lá. Aí, como é padrão normal, o Rio de Janeiro, quinta-feira, sexta-feira, a galera do trabalho faz o quê? Vamos para onde? Sextou. Então, e a gente estava ali perto da Praça 15, na época que o interposto de pescados era ali. Então tinha aquele peixe frito, fresquinho, tudo ali, a gente descia. Aí, nesse período que aconteceu isso, também eu ainda não tinha me percebido. Não percebi que foi uma libertação, não coloquei Deus na história. Eu só fui me dar conta disso quando eu comecei a descer com eles e eu pensei comigo, se eu beber, eu volto a fumar. Então não vou beber mais também. Foi uma decisão que eu coloquei. E aí, nessa de descer com eles não beber, eles começaram a me questionar, Rosalvo, o que está acontecendo? Você ficou doido? O que está acontecendo com você? Você está doente? Aí alguém fala assim, o Rosalvo acho que ficou crente. E foi nesse momento em que eu percebi que, na verdade, tinha ocorrido um processo de libertação. Caiu a ficha, Caiu a ficha. Que Deus havia me libertado do cigarro, porque eu estava convivendo com todo mundo ali que fumava. E já não tinha aquele desejo mais, aquela vontade. Tinha. Pra vocês terem uma ideia, era tão terrível isso que eu acordava de madrugada para fumar. Caramba. E se não tivesse, eu ia para a rua, procurar um bar, um local aberto para comprar. E aí o que acontece? Vamos voltar lá à questão do evangelho, da leitura dos evangelhos, para se entender isso. Quando eles falaram isso, aí eu percebi que realmente era resultado daquelas orações,
daquele momento que o pastor orou por mim, possivelmente das orações da minha mãe. E aí, mas eu não me converti. Eu percebi que tinha sido Deus, fiquei grato. E aí chega o período de carnaval. Eu não participava mais de carnaval por conta de um episódio ocorrido comigo alguns anos antes, exatamente em Miracema, um episódio muito desagradável, e eu decidi que carnaval estava fora da minha vida, da minha história. E aí eu vou à casa desses meus parentes, que era no centro do Rio, mas ali pela Riachuelo, e ao chegar lá, minha irmã me pergunta assim: você vai fazer o que no carnaval? Eu acho que o interesse de me convidar para algum retiro, alguma coisa, né? Aí eu me respondi para ela: eu vou pegar uma caixa de isopor aí, vou colocar na Rio Branco ali, estou precisando arrumar um dinheiro, vou vender água, vou vender uma cerveja. Aí ela me repreendeu e disse: não, você não vai fazer isso porque Deus te libertou, Deus não vai permitir. Eu fiquei irado, disfarcei, saí, fui embora, mas fui embora irado com aquela colocação. E a minha tia, né, minha tia Isabel, que era irmã da tia Jurema, morava no mesmo prédio, no mesmo andar, só que do lado oposto, no corredor oposto. Aí dei uma passadinha lá para ver a Isabel. Isabel também já servindo ao Senhor. Aí ela me faz a mesma pergunta e eu dou a mesma resposta. Ela diz assim: não vai acontecer isso, porque Deus vai abrir uma outra porta, vai te abençoar de uma outra forma, mas isso Deus não vai permitir você fazer. Eu tive a mesma reação, mas era minha tia, mais comedido, mas fiz a mesma coisa. Disfarcei uns 10 minutinhos e fui embora. O que ocorreu? Nesse interim, semanas depois, houve um arrombamento na empresa que eu trabalhava. Arrombaram. E computador naquela época era uma coisa caríssima, né? E levaram computadores, enfim. E aí, com esse episódio, o meu patrão vai e pergunta: você vai viajar, Rosal? Eu falei: não vou viajar para lugar algum. Vou ficar por aqui mesmo, pelo Rio, porque eu não estou em condições de viajar. Ele disse: eu te ofereço um salário a mais para você só ficar aqui, porque esse arrombamento não foi de externo, foi gente do próprio prédio que sabe que fica sem alguém aqui. E aí foi a porta que a minha tia falou. Aí realmente eu não fui para Rio Branco, fiquei ali. As minhas primas, irmãs, pediram para eu datilografar, porque ali era uma empresa de equipamentos de escritório, então tinha máquinas de última geração ali, coisa que era pouco comum, tinha computador. Elas pediram para eu datilografar os hinos para elas, para as coisas delas das igrejas. Aí eu ficava ouvindo aquela fita cassete. Acho que esse pedido aí teve algumas intenções. Teve. E foi muito benéfico hoje, né? Certeiro, né? Foi certeiro. J. Neto, Álvaro Tito, tinha que voltar, datilografar, voltar. Aí você está ouvindo, associando a leitura do Evangelho, que já estava acontecendo, e eu já tinha convicção de que meu padrão de vida era totalmente oposto ao de Deus. Com aquilo ali, juntou, meu irmão, não teve jeito, eu me converti ali dentro. Sozinho. A minha conversão foi ali, eu chorei, eu conversei com Deus por aproximadamente de 30 a 45 dias. Eita. Por quê? A conversão já aconteceu. Eu já estava convencido de que eu não tinha outro caminho a seguir. Mas qual era a dificuldade? Me envolver com a igreja. Eu não queria me envolver com a igreja. Então ficou aquele conflito. Eu Por que reconhecia. Que você não queria? Você tinha algum preconceito com relação à igreja? Eu acredito que sim. Eu não sei te dizer exatamente o porquê, mas eu não queria me envolver com a igreja. Eu achava aquilo uma coisa... Pastor picareta, ladrão, essas coisas? Não, eu não tinha muito esse conceito, não, porque o temor de Deus no nosso coração, na minha família, sempre foi uma coisa muito, muito presente. A gente sempre foi muito reverente. Por exemplo, uma pessoa vinha evangelizar só se você conseguisse se desviar muito antes. Porque se tivesse num raio de ação que a pessoa já tivesse visto você, eu, por exemplo, ficava extremamente constrangido, não me desviava. Ouvia gentilmente ali. Educadamente. Mas eu não sei te dizer o porquê. Eu não queria me envolver com a igreja. E fico nesse conflito durante esse período. Já inteiramente convencido pelas Escrituras de que Jesus era o Salvador e que eu necessitava desse Salvador, mas nessa resistência.
E aí o que aconteceu? Elas me convidam novamente para um evento em Jardim Boiúna, em Jacarepaguá. Elas pegaram um trem para saltar em Madureira, de Madureira pegar um ônibus. Eu sei que o trem entrou no trilho errado, deu tudo errado, e elas preocupadas com medo de eu desistir. Mas eu estava tranquilo, eu fui, e ali eu me rendi. Ali foi a rendição. Alguém até fotografou isso, eu com as duas mãos para o alto e chorando copiosamente me rendi. Eu me converti ao Senhor dentro do escritório e me voltei para a igreja. A confissão pública ali, foi a confissão pública. Ali. Sábado. Domingo de manhã eu estou na igreja que elas frequentavam, que era metodista presbiteriana no centro do Rio de Janeiro. Uma igreja extremamente bem dotada dos dons espirituais e de um corpo de obreiros para ensino, uma coisa. Mas como fantástica. É que conta pra gente como é que foi a reação da tia doida? Quando viu você lá de mão pra cima, eu falei, eu sabia! Nesse período, como a gente se converteu, a gente morava no centro do Rio de Janeiro, ela já não morava mais ali, ela morava para o subúrbio. Então ela frequentava muito a Madureira lá, a sede, frequentava uma consagração que era muito famosa, da irmã jovem. Então ela veio saber depois, ficou muito feliz, veio parabenizar a gente, veio estar com a gente, trazer algumas orientações, né, e falar, eu orei muito por você. E aí um episódio que eu não gostaria de deixar de falar, para chegar à sua pergunta sobre Elisete, é que eu me converti com uma convicção tão profunda que eu chego na igreja no dia seguinte, no domingo pela manhã, eu tomei conta da escola dominical da minha classe, gente, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. Como assim, gente? Eu perguntei tudo que... eu acho que eu tinha muita coisa para perguntar, então o pessoal foram muito gentil comigo, porque eu tomei conta, eu perguntava uma coisa e... Do assunto, fora do assunto, da escatologia, criação... E para piorar, depois que terminou ali, aquele momento de escola dominical, o momento de um breve culto, eu estou sentado, todo mundo indo embora, eu via parte da igreja parado ali, na minha faixa etária, né? Vocês vão fazer o que? Não, nós vamos ensaiar agora, tal, mas terminou, Deus te abençoe. Não, eu vou ensaiar também. Rapaz, eles tentaram me convencer, não conseguiram, chamaram o pastor tentou me convencer, eu falei, pastor, eu não sou criança, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu não vim para visitar, eu vim para ficar, e eu quero pedir ao senhor, deixa eu ensaiar, porque eu vim para ficar. O padre tentou me convencer, disse que tinha que ser batizado. Meu Deus. Teve jeito. Vai devagar. Não teve jeito, não. Era ensaio do Ministério de Louvor, da coral? Não, era a juventude que ia ensaiar, porque eles tinham um evento em seguida, alguns dias depois, então não teve jeito, não. Fiquei, ensaiei. E graças a Deus, realmente aquela palavra que eu disse para ele foi verdadeira, eu nunca mais me afastei. Glória a Deus. E aí, para chegar à sua pergunta sobre Elisete, foi nesse período da minha conversão, o pastor Elias possivelmente até deve ter conhecido, veio de São Paulo para cá, porque Elisete já era convertida há mais tempo que eu, 5 a 7 anos antes de mim. Elisete se converte aqui em Rio Preto, mas a gente não se conhecia. Embora oriundos do mesmo local, nossas famílias se conheciam, mas a gente não se conhecia. E quando eu fui embora, eu saí muito pequeno, 3 anos. Né? Depois volta, criança, adolescente, para brincar aqui, mas nesse período, os pais delas tinham ido para Rio Preto. Então houve esse desencontro. Quando eu retorno na minha juventude, que vem para o Farol, que passo por ali, por aquele salão que tem lá, que tinha muitas serestas ali, então eu ia muito ali. Mas nunca se encontrar, por quê? Porque ela já não estava mais vivendo ali, ela estava vivendo para cá, na cidade, que eles tinham vindo embora de Rio Preto, mas ela ficou para cá. Então nunca coincidiu da gente se encontrar. Aí nesse período eu me converto, esse casal de São Paulo vem para cá, né? Vem para aqui, para Campos, e
E algum tempo depois eles vão pastorear lá a igreja de São Sebastião, que em Poço Gordo não tinha igreja no Ministério de Madureira. E Elisete se torna membro com eles lá. E nesse inteirinho, no Rio, eu estou me organizando para me batizar e fui numa vigília. É um episódio também interessante, é que a gente, quando se converte, normalmente nas igrejas, o número de mulheres sempre é maior do que o de homens, né? E ali o que acontece? A minha conversão ali, no meio de tantas meninas, e a gente chega, aquele jeito gentil, brincalhão, né? Uhum. Isso despertou alguns interesses. Mais uma opção, rapaz. Mais uma carne fresca, mas aí a gente, novo convertido, a gente chama para ir numa vigília, chama para ir para uma, a gente vai. Eu fui numa vigília e era até um pastor que tinha uma deficiência na perna, né, que convidou a gente, levou. E lá, em determinado momento da vigília, Deus o toma em profecia, ele diz para mim, Deus me revela com detalhes a como seria a minha escolhida. A tipo de cor, tipo de cabelo, e o detalhe que foi muito marcante para mim, porque aquelas características tinham na igreja que ele estava falando, mas o que não tinha era ser essa pessoa com essas características e tocar violão. Aí o que acontece? Eu vim embora com aquilo. Aí aconteceram algumas investidas, eu falei, você toca violão? Não dá. Até porque também... Pegar um checklist, pô, isso aqui tem, não, próxima. Mas foi interessante, porque nesse momento também eu já tinha convicção do meu chamado pastoral. Porque Deus tinha me falado sobre isso de madrugada, em oração pela madrugada. O Senhor me fez entender isso na palavra, em 2 textos diferentes. Eu me assustei, né, novo convertido, 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses. Eu falei, não estou entendendo isso bem, não. Até mudei de local, eu estava orando na sala, eu fui para a cozinha de apartamento pequenininha, eu fechei as 2 portas, a porta da área e a porta que dava acesso para o corredor, e fui orar ao Senhor ali em agonia, pela perspectiva daquele chamado, coisa que eu não queria. Eu não queria ir para a igreja, imagina atender um chamado ministerial. Aí eu orei ali, chorei diante de Deus e me acalmei, graças a Deus. Falei, bom, acalmei. Aí abri a palavra. Eu tinha lido em Samuel, abri em Miqueias, Deus falou a mesma coisa. Aí, quando Deus me fala sobre essa questão, por ter sido alguém que viveu no mundão, né, e saiu de casa muito cedo, eu pensei, tá, Deus, então tem um chamado, tem um ministério, eu vou precisar de alguém. Precisar de alguém que atenda a essas qualificações, essas especificações que você está falando que o Senhor vai fazer comigo. E eu não vou saber escolher. E não vou me aventurar a isso. Vou deixar tudo que eu vivi para trás e o Senhor cuida disso para mim. Cuida de fazer isso para mim, que eu não vou saber escolher alguém que atenda aos requisitos para o ministério que o Senhor tem comigo. Só o Senhor pode fazer isso. Foi quando Deus usou esse rapaz logo depois. Entendeu? E nesse meio tempo, Deus estava falando com Elisete aqui também. Através desse casal. Dizendo que o escolhido perguntou para ela se ela tinha namorado. Ela disse que não. Ela disse, se tivesse também, você podia desmanchar. Porque o seu escolhido você vai conhecer numa viagem que você vai fazer. Em breve você vai fazer uma viagem que você vai conhecer. E para que você saiba que é Deus, você vai conhecer essa pessoa longe daqui, mas ele é filho daqui. Olha. Ele é filho daqui. E foi essa mesma pessoa que tempos depois, aí nesse meio tempo eu já estava vindo aqui também. E aí ia na igreja, conheci Elisete no Rio. E depois, ao vir aqui na casa da minha tia, que eu sempre vinha, já como evangélico, eu não ia ficar sem procurar uma igreja. Aí eu comecei a frequentar lá a igreja deles, Ministério de Madureira, em São Sebastião. E ali convivia com esse casal e as minhas primeiras pregações, tudo que eu vivi no início da minha vida, com 5, 6 meses, eu já ministrava a palavra de Deus. Eita! E aí ele me dava oportunidades.
A minha primeira pregação fora da minha igreja foi em Poço Gordo, uma residência que está lá até hoje. Rapaz. Pelo Ministério de Madureira, convidado por eles, entendeu? Então, foi assim. Aí Elisete viaja depois, tempo depois se cumpre essa profecia, ela viaja, a minha prima daqui, que estava convertida, convida ela, a gente precisa ir no Rio, porque Deus está fazendo um rebuliço no meio da minha família lá, e tem uma vigília na igreja deles, que é uma bênção, todo mundo fala dessa vigília, vamos. E foi nessa vigília que a gente se conheceu. Ela até narra que em determinado momento da vigília eu olhei para trás e aí ela levou aquele impacto. Os olhos se encaixaram nos olhares. Foi algo interessante, porque nossa igreja lá, metodista wesleyana, ela era uma igreja de uma abundância dos dons e muito bíblico. Meu pastor era muito rígido com isso. Então, Deus usou muito Elisete na primeira parte da vigília, porque às 2h30, mais ou menos, ele fazia um intervalo com café. E aí, depois desse intervalo, eu não mais percebi Deus usando ela como usou. No começo, aí isso me chamou a atenção para saber se ela estava. Aí eu virei para trás, e foi aonde ela disse que caiu a ficha, né? E a viagem e a pessoa que eu ia conhecer. Aí vai procurar saber, eu sou de lá, eu era daqui também. Então foi assim que a gente se conheceu, debaixo de uma promessa de Deus. E aí, fruto dessa união, vocês têm quantos filhos? 3. Temos Vitória, que é a mais velha, Jéssica e Moisés, que está aqui me acompanhando. Segurança, que é o mais novo, né? Que é o mais novo, e que num momento da minha fala, acho lá na igreja, eu disse Moisés com 6 meses. Moisés com 6. Mas não falei 6 meses. Aí ele falou, o pessoal vai pensar que eu sou mais velho. Moisés é o mais novo. Moisés saiu do Rio com 6 meses. 6 meses. A gente foi para Santo Antônio de Pádua. Ficamos lá, acho que 10 meses. E depois viemos para cá com eles bem pequenininhos ainda. Eu vejo os seus filhos pegando muito junto com o senhor na igreja, né? E trabalhar na igreja não é uma coisa... Ministério não é uma coisa fácil, né? Né? Mas é gratificante. E, assim, qual o segredo de você carregar os seus filhos junto com você? Eu sou muito grato a Deus, porque hoje eu diria que alguns falam 50% do ministério é a esposa, às vezes os filhos. Eu quantifico isso de um modo maior. Eu acho que no mínimo 60% hoje do meu ministério eles estão inseridos nisso diretamente. Por quê? Voltando à sua pergunta, para chegar onde a gente vai falar sobre isso, nós sempre procuramos lidar com eles, mesmo pequeninos, no seu aprendizado da vida espiritual, de um modo bem natural, e é o que eu coloco para os pais hoje. Às vezes se lida com a criança com uma ideia de incapacidade. Eu sei que tem faixas etárias para determinados aprendizados, mas meu filho, pode colocar o seu filho de joelho do seu ladinho ali e ir orando com ele, que ele aprende, que ele absorve. E os meus filhos sempre foram assim, nós vamos orar, vamos orar, a gente vai orar. E eles vinham para participar junto da oração. E aí o que a gente fazia? A gente, ao invés de iniciar a nossa oração, a gente iniciava com eles, vamos lá, vamos orar, vamos falando. Aí a gente ia falando, eles iam repetindo, não é? E conversando com eles também da vida espiritual, isso assim, compartilhando como pessoas, embora crianças, mas como pessoas normais. Falando na linguagem deles, né? Na linguagem deles, falando da vida em Cristo, da igreja. Vocês viram o que aconteceu na igreja? A gente não compartilha entre adultos? Sim. Compartilhava com eles também. Depois comecei a usar de uma estratégia. Como eu sempre fui muito afeito à leitura, o que eu comecei a fazer assim que eles começaram a entrar na fase escolar? Eu comecei a comprar material ilustrado ali com figuras e também a escrita. Eu ia deixando nos cantos da casa. Coloquei uns cestinhos no banheiro, enchi de material meu,
Meus livros sempre ficaram expostos para eles estarem vendo meu convívio com os livros, com a Bíblia, e sempre chamava isso para perto. Vamos ler, eu vou ler alguma coisa aqui, estamos aqui, lê o seu livro que eu vou ler o meu. E eles são afeitos à leitura, todos eles têm muitos livros hoje, eles chegaram à idade, então o que aconteceu? Também esse processo, Moisés, embora novinho, né, mas Moisés já tem aí seus 10 anos de envolvimento com o ministério de música da igreja, com 10 anos em diante, 12 anos, 13 anos Vitória e Jéssica, então os 3 praticamente foram juntos. E aí nos últimos 3 anos, a gente percebeu a necessidade de ir dando a eles espaço em áreas de liderança para ir qualificando eles para essa realidade. Hoje todos eles já passaram por lideranças, e Moisés hoje continua liderando um projeto chamado Conectados, que é um belíssimo trabalho. Quem tiver interesse pode procurar nas redes sociais, que tem lá as datas dos eventos, tudo certinho. Interessante, pastor. Agora eu queria fazer uma pergunta, você tem que responder na íntegra. Vamos lá. Como que é pastorear família? Eu não digo assim, questão dos filhos, não, porque os filhos, já estão presentes ali na casa, no dia a dia. Pastorear tia, primos, sobrinhos, como que é pastorear um número grande da sua família? Bom, uma questão que a gente tem que ter em mente ao pastorear, independente se são familiares ou não, são as prerrogativas bíblicas, você vai ter que ter o equilíbrio ali para não se deixar envolver emocionalmente pelo aspecto familiar, mas você vai fazer uso de modo comum a todos das prerrogativas bíblicas. Tudo que se fizer necessário, todos eles estarão submetidos ao mesmo padrão, de comportamentos e de exigências bíblicas. Tipo, se tiver de levar cajadada, vai dar cajadada. É normal. Eu pastoreio a minha mãe, pastoreio irmãos e irmãs, pastoreio primos, tios, tias, Então, Não, eu fui lá, me lembro de uma vez que eu já fui algumas vezes lá em Poço Gordo. Eu me lembro que uma vez o senhor fez essa pergunta, quem é parente e tal? Mas levantou quase metade da igreja, levantou a mão, falei, meu Deus. Nós somos uma congregação com 120 e poucos membros hoje, E você vai encontrar ali 47 mais ou menos, até gente que a gente veio descobrir depois que tinha vínculo familiar, porque a minha mãe está ali para nos dar essa informação, e é muito interessante isso, porque também antes de eu sair do Rio, porque nesse período da Metodista Wesleyana, onde eu fiquei 11 ou 12 anos, a minha formação eclesiástica foi muito rápida também, Eu fiz seminário, 3 anos de seminário numa igreja batista renovada da Tijuca, diariamente, de 19 às 21h30. Então a ascensão ministerial também aconteceu ali. Quando eu venho para cá, eu já venho pronto ao ministério, já exercia ali, ele já tinha batizado, já tinha sepultado, todo tipo de culto, feito casamento, e venho para cá na condição de membro, E tranquilo, eu nunca tive essa dificuldade de lidar com essa questão de título ou não título. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar no reino de Deus e sempre trabalhei muito. E aí o que acontece? Antes da minha saída do Rio, inclusive essa irmã ficou viúva agora, essa semana passada, essa irmã me chamou e me disse, Oswaldo, eu tive um sonho muito interessante com você. Eu falei, qual foi o sonho? Ela disse, olha, Deus me mostrava você conduzindo uma caminhonete e sobre a carroceria dessa caminhonete estava lotado de gente. Só que a maior parte eram membros da sua família. Você vai conduzir uma igreja onde você vai pastorear grande número da sua família. E isso está se cumprindo aí, entendeu? Nossa, que legal. Então, é muito gratificante, sabia? Porque você olha para trás e vê pessoas que dobraram o joelho por você e hoje são
É verdade. Pastoreados por você. São pastoreados por nós e Deus tem nos dado a graça de pastorear com muita lucidez, com muita responsabilidade. Amém, amém. Bem, gente, foi um papo bacana, demais, né? Demais. Provavelmente o pastor Rosalvo aí, como outros pastores de congregação, às vezes a gente da sede, principalmente, não tem tanto contato, verdade, né? A gente desconhece um pouco da história, mas foi um momento muito agradável aqui, saber das experiências, né? Porque as experiências, elas marcam a gente, né? Eu gosto muito de testemunho, particularmente falando, e isso é inspirador. E eu quero agradecer ao pastor Rosalvo pela vinda dele aqui, gravar com a gente, se disponibilizar e compartilhar a sua história, né? E foi inspirador. Muito obrigado, tá, pastor? Eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande a gente compartilhar histórias, né? Porque com o podcast a gente tem podido, assim, criar desenvolver essa afinidade maior por meio das histórias que se entrelaçam. É verdade. Então eu acho muito bacana isso, e a gente tem acompanhado de perto esse trabalho de vocês. Quero parabenizá-los também por essa iniciativa, e creio mesmo que Deus, através dessa iniciativa de vocês, vai fazer coisas muito grandiosas na vida de muitas pessoas. Amém. Antes de você terminar, agradecer pelo carinho com a gente, que todos têm tido, né? Sempre muitas mensagens que a gente vê lá nos comentários sobre o nosso Centralcast, mas sempre falam lá, parabéns, Fernanda e Jade, ou Jade e Fernanda, mas a gente gostaria de ressaltar que nós somos aqui uma bela equipe. Verdade. E nós dois aqui, a gente só senta aqui e conversa com o pessoal, mas a gente tem aqui por trás das câmeras, temos a Bel, o Davi e meu marido aqui, lindo, Samuel Júnior, maravilhoso, que estão sempre nos auxiliando, eles que fazem ali nosso contato, né? Vem aqui, ajuda a gente, ajeita o cabelo, tá sempre nos ajudando. E sem eles a gente com certeza não conseguiria fazer. É uma grande equipe, é uma bela equipe. E todos esses elogios e que vocês mandam pra gente, eu também retribuo a eles, agradecendo a vocês, mas retribuo também para os nossos amigos aqui. E hoje ainda foi especial também, porque o nosso pastor presidente passou por aqui. É verdade. A Elizabeth também passou por aqui, dá aquele apoio moral pra gente, né? O pastor tem incentivado bastante, investido, e a gente está muito feliz em poder cooperar com o reino, né? Porque é isso que a gente quer, cooperar com o reino, né? É uma forma diferente, mas cooperando com o reino, e a gente acredita de fato que este canal tem um poder muito grande, uma capacidade muito grande de abençoar as vidas que estão por aí. Estreitar laços, né? Esses dias a gente teve uma entrevista com o pastor Jesuíno recentemente. Eu já assisti. E ele é uma graça. Os primeiros contatos que eu tive com o pastor Jesuíno, eu brinquei até com a minha esposa. Falei assim, ele se chama pastor Jesuíno, mas ele tinha que ser chamado Genuíno, porque ele tem um jeito tão peculiar, né? E aí eu brinquei aqui na entrevista, né, meu irmão Jorge, aqui da igreja, falou, você roubou esse jargão de mim. Mas você vê que a gente vai falando, conversando aqui, um detalhezinho assim. É verdade. Né? Isso traz jovial, né, pastor? Ele é espetacular. Ele é um papo que, se a gente assim, não tiver realmente que terminar, ele vai embora, porque é muito agradável. E versátil, né? Uma versatilidade incrível. Verdade. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado a você que chegou até o final. Curta esse vídeo, compartilhe aí. E até a próxima aí, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.